Mais uma vez, boa noite, bom dia, boa tarde a todos vocês, meus irmãos, meus amigos, que estavam acompanhando os nossos vídeos, do nosso canal Intercessores de Última Hora. Nós estamos aqui mais uma vez, a gente deu uma pausa, porque todo mundo sabe tudo que aconteceu no nosso estado, essas enchentes, tudo que aconteceu. E não foi no nosso apartamento, no prédio onde a gente mora, mas foi embaixo, foi no prédio só embaixo, mas no apartamento não. Mas mesmo assim, o centro ficou alajado, a gente ficou muito difícil, e daí a gente resolveu, surgiu uma oportunidade de se mudar, e a gente se mudou. Então mudança sempre dá transtorno, dá muita mudança, e depois adaptação e tudo mais. Daí a gente deu uma trégua, até se adaptar de novo, e estamos aqui então mais uma vez. A gente não esqueceu de vocês, não esquecemos da missão que Deus nos deu, porque nós não estamos aqui apenas porque a gente quer, porque vou fazer os vídeos, não. Foi algo que Deus mandou nós fazermos, porque a gente quer abençoar as pessoas e muitas vezes a gente não consegue alcançar uma por uma. Então, as que estão perto sim, mas tem tantas pessoas que estão longe, que estão sofrendo e precisando de uma palavra, precisando de uma oração. E Deus nos deu essa missão, coisa que nós gostamos muito de fazer, que está no nosso coração já, implantado. E então a gente voltou de novo. Hoje é o nosso primeiro vídeo, agora que a gente vai começar. E Deus tem colocado, mas nesse tempo todo que a gente fez, nessa pausa toda, tantas coisas que a gente orando, intercedendo, Deus colocou nos nossos corações, não só no meu, tenho certeza, mas a gente orando, o Espírito Santo de Deus nos deu muita inspiração, foi muita luta, muita dificuldade para todos nós, no Rio Grande do Sul e depois também em todo o país, Agora a gente está aqui reiniciando, na verdade, nossas gravações, nossos vídeos. Então a gente está agora no mês de fevereiro, Hoje é dia 8 de fevereiro, que a gente está começando de novo, para ficar gravado. Então foram meses bem difíceis, de reconstrução, e muitas pessoas com medo de novas enchentes. Tudo isso aí que vocês conhecem, vocês sabem, Para quem não sabe, a gente mora em Lajeado, Então, eu sei que tem pessoas que assistem esses vídeos que não são daqui, são de outras cidades aqui ao redor, incluindo Porto Alegre, um pouquinho mais distante, que a gente não sabe. Deus nos dá uma missão e a gente procura obedecer, mas a gente nunca sabe até onde Deus vai levar. De repente, a poucas pessoas, Deus vai levar onde Ele quer, porque a palavra dele, a Bíblia diz que ela não volta vazia. Sempre vai ter alguém que vai precisar ouvir essa palavra, e então Deus nos deu essa incumbência, nós não podemos falhar. A gente já estava até preocupada, em começar uma vez, Deus tocando no nosso coração que era hora de reiniciar, e sempre parece mais complicado, para a gente reiniciar, até que a gente se adapta de novo. Mas hoje, então, o que Deus tem colocado no nosso coração para falar para todos vocês é sobre tantas coisas que têm acontecido, irmãos, e vocês devem lembrar nos nossos vídeos que a gente falou. A gente não sabia as coisas que iam acontecer, mas pela própria palavra que diz que, infelizmente, o mundo vai de mal a pior. A Bíblia diz isso, não sou eu que falo, e que muitas coisas iam acontecer. E Jesus deixou bem claro que nos fim dos tempos muitas coisas espantosas iam acontecer, muitas dificuldades, tudo ia ficar mais difícil, e viriam tempos difíceis. Vocês que assistiram os outros vídeos devem lembrar que a gente falou sobre isso, e realmente é o que está acontecendo. Então não existe outro socorro, outro refúgio maior do que o refúgio de Deus. Na verdade não existe outro, e não existe, é o único refúgio, é a única fortaleza, a única segurança que nós temos para poder ter paz e para poder suportar todas essas coisas, se segurando a mão de Deus, se voltando para Deus, se humilhando diante de Deus, pedindo perdão dos nossos pecados, porque muitas vezes, mas muitas coisas vêm sobre a humanidade, vêm sobre nós, e muitas vezes até vem sobre todos, A palavra de Deus que a chuva,
O sol nasce para justos e injustos, então nós não podemos, né, nos separar. Mas muitas coisas acontecem, mas porque as pessoas não dão ouvidos à palavra de Deus. Jesus advertiu, a palavra de Deus desde o início advertiu, Deus sempre advertiu o povo, mas você conhece. Quem não assistiu os vídeos até agora, que talvez é a primeira vez que está assistindo, nós temos um canal Intercessor de Última Hora, e a gente começou ensinando como orar, as pessoas que não sabiam orar. Então esses vídeos é para todas as pessoas que querem, não é só para quem tem uma igreja, que frequenta uma igreja evangélica, não, é para todas as pessoas que querem aprender, né, de Jesus, querem aprender sobre Deus, porque uma coisa é certa, mas nós viemos de Deus, ninguém veio do acaso para esse mundo, nós viemos de Deus, Deus nos deu a vida, Deus nos colocou neste mundo e é com um propósito. Não é por acaso, não. Então, ele nos orienta, não é que nem um pai que bota o filho no mundo e depois deixa ali uma mãe que abandona, não. Deus colocou nós nesse mundo, ele tem um propósito para cada um de nós, né? Então, ele quer nos abençoar, mas ele dirige as nossas vidas de acordo com a sua palavra, né? Porque tem gente que diz, mas eu não vejo Deus, eu não sei onde é que ele está, e só acredita naquilo que vê, mas a palavra de Deus diz, bem-aventurado aquele que não vê e crê. Então, nós temos que se apegar com Deus, porque o ar que nós respiramos nessa mesa também não estamos vendo. E sem Ele, mas se falta o ar para nós vamos morrer. Então, a mesma coisa, isso para o nosso corpo físico, mas para a nossa alma é a mesma coisa. Né? A nossa alma vem de Deus, então nós recebemos o sopro de vida de Deus. O primeiro homem que nasceu, Deus colocou fôlego de vida, né, no homem. Todos sabem, então desde o início desses vídeos que a gente gravou, quem não assistiu desde o começo, pega, ela entra nesse canal e pega desde o início, lá a gente fala sobre o plano de salvação completo, desde a queda do homem e até a volta de Jesus, até o Apocalipse, que nós estamos perto disso acontecer, os sinais estão se cumprindo. Então quem quer, e não é uma coisa profunda, é só o básico que a gente está ensinando. Então tem muitos estudos, muitas coisas, né? Nós mesmos fizemos curso, né, de Instituto Bíblico de escatologia, mas não é isso, não é essa a finalidade que Deus tem com esses vídeos que nós estamos fazendo. Porque não tem como a gente ensinar coisas mais profundas para pessoas que não conhecem nada ainda, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que né, estão anos já numa igreja, tem a sua religião, mas não conhece Deus, não conhece a palavra, né, a Bíblia Sagrada. Então a gente tem que ir devagar, a gente tem que começar lá, né, dar os primeiros passinhos, né, que nem como uma criança que também não sabe nada, a gente tem que, desde o pequenininho do beabá, né, do colégio, a gente tem que ensinar. E eu sei que tem pessoas que assistem esses vídeos, que são pessoas que já têm bastante entendimento, né, nas escrituras. Eu sei que tem pessoas que assistem e não conhecem nada ainda, ou muito pouco. Então a gente procura fazer que todos, né, entendam e todos aproveitem. E é o que Deus nos dá, irmãos, né? É o que Deus está dando para nós. Não é para Instituto Bíblico, não é para consolo, conforto, para as pessoas conhecer Deus, conhecer Jesus, conhecer o plano de salvação para o ser humano. E nesses vídeos tem tudo isso, porque Deus colocou o ser humano nessa terra, mas Ele tem um propósito com isso. Nós não nascemos e estamos aqui à toa. Então, e uma das coisas que... Isso tudo tem nos vídeos, mas quem não assistiu, assiste todo, desde o primeiro, do primeiro vídeo tem uma introduçãozinha ali. E nós fizemos esses vídeos, mas a gente nunca fez esse trabalho. Foi difícil para mim começar, porque eu nunca tinha feito e eu achava muito difícil. Eu não estava querendo fazer, mas Deus deu, que era para mim fazer. Eu tenho meu filho que me ajuda, né, que me ajudou a começar. E hoje eu estou fazendo sozinha, né, aqui, mas a gente vai aprendendo devagarinho. Então, quando Deus fala alguma coisa, mas isso é muito sério, quando Deus orienta a gente a fazer uma coisa, se Deus está te tocando, assiste esses vídeos, ora mais, busca mais, examina as escrituras na tua casa, no teu dia a dia, faça isso, porque Deus nunca vai pedir para a gente fazer uma coisa que não é para o nosso bem, sempre é para o nosso bem. E nesses últimos tempos, então, nós estamos vendo tantas coisas acontecendo e nós precisamos estar atentos. Então a gente vê tantas coisas terríveis acontecendo, muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas não demonstram, mas estão dentro das suas casas desesperadas,
tão angustiadas, não sabem o que fazer das suas vidas, não tem mais esperança de nada, não tem mais esperança em ninguém, não conseguem confiar em ninguém. Tem pessoas que não dormem, com depressão, com tristeza e muitas outras coisas, mas que nem vou citar aqui. Então o que nós queremos falar hoje, mas e não muito comprido esse vídeo, é sobre o nosso refúgio. A gente tem um vídeo que a gente falou sobre o Salmo 91. Então hoje a gente vai falar alguns versículos que Deus deu para nós. Todos eles falam sobre isso. Então eu quero ser bem claro, mas não adianta nós procurar refúgio, socorro e se apoiar em pessoas, e por mais boa que as pessoas sejam, por mais recursos que elas possam ter, recursos financeiros, recursos, tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida aqui nessa terra, por mais que tenha facilidade, tem pessoas que não têm nada disso, nem para essa terra, estão sofrendo muito, tiveram muitas perdas, estão sofrendo, então, mas tem pessoas que não, tem pessoas que têm tudo, mas a alma está vazia, o espírito está triste, a pessoa tem medo de morrer, tem medo do futuro, tem medo de tudo. Então nós estamos aqui para trazer uma palavra para cada um de vocês, que o nosso refúgio para este mundo, para essa vida, para as nossas dificuldades aqui nessa terra, o nosso refúgio, nossa fortaleza é Deus, que Ele nos prepara, mas Ele nos fortalece para nós enfrentar qualquer situação aqui, e também Ele nos prepara para a eternidade, né? Porque a morte é certa para todos nós, né? A gente sabe que ninguém vai ficar aqui para semente, né? Mas nós precisamos estar preparados para ela. Não vim aqui falar de morte, eu vim falar de vida, de socorro, de refúgio de Deus. Mas a morte também faz parte, a morte não é o fim, mas é isso que Deus quer que nós entendamos, que a morte não é o fim. A morte é o início de uma nova vida, uma vida eterna, de paz, de alegria, na presença de Deus, com os anjos de Deus no céu, que não é, que nem eu sempre já falei, que não é uma coisa branca, uma sombra que nós vamos ficar voando no espaço, andando para lá e para cá, como fantasma, não é nada disso. É um reino de Deus, onde que nós vamos viver. Aqui, vamos dizer, esse mundo que nós vivemos é como uma sombra desse que Deus tem para nós. A gente já falou sobre isso no vídeo também. Isso quer dizer o que aqui tudo é bom, né? Tem muitas coisas boas, maravilhosas, a natureza, tem pessoas boas. É bom esse mundo aqui, só que nós não podemos se apegar nesse mundo, porque o que Deus tem preparado para nós depois, na eternidade, é muito maior, é muito melhor o que nos espera. Aqui, os últimos tempos, a gente nem pode dizer que é bom, né? Não pode dizer que é bom, porque olha, tá difícil mesmo este mundo aí, essa situação que estão enfrentando, né? Mas agora eu só quero ler alguns versículos junto com vocês, onde Deus promete isso, e eu quero ainda orar por vocês, né? Que, olha, se apeguem em Deus, e a primeira coisa que nós podemos fazer, né? Que nós temos que fazer, todos nós, é olhar para dentro de nós e pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Daí alguém diz, mas eu sou uma pessoa muito boa, eu não faço nada errado, né? Eu sou uma pessoa assim que, meu Deus, né? Não, mas nada disso. A Bíblia diz, é bem clara, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, todos nós. O primeiro ser humano, que é Adão, que é a semente, aquele que Deus fez, o primeiro homem, quando ele pecou, ele usou uma semente com defeito, todas as outras vão ser. Então ele pecou, e a Bíblia diz que todos pecaram por causa disso. O pecado original, nós temos lá no início desses vídeos no canal, a gente fala sobre o pecado original. Então isso nós temos como herança, né, na nossa vida. Já quando nós nascemos, a gente não tem consciência disso porque é criança, mas a gente já vem com aquela marca do pecado. Mas a gente tem Jesus, que ele veio tirar essa marca, ele veio limpar os nossos corações para nós poder entrar no reino de Deus. É muito simples, é muito claro isso. E a gente fala sobre isso durante todos os vídeos que a gente já falou. Mas então a primeira coisa que nós precisamos para ter certeza da nossa salvação eterna, da nossa alma, de que nós vamos sair deste mundo sim, né? Que vai chegar uma hora que nós vamos ter que sair, que nós temos aquela paz, aquela tranquilidade, sabendo que nós vamos entrar num reino eterno, invisível para nós agora, mas por causa dos nossos olhos carnais nós não conseguimos enxergar. Mas no reino espiritual, irmãos, o reino espiritual é muito mais... O reino espiritual, o reino invisível é muito mais real do que esse aqui, do que nós vivemos. Porque esse, a Bíblia diz que é como uma sombra. Você olha para... Você está ali
parado, vamos dizer, e você olha para o lado e você vê a tua sombra. Mas o que é mais importante, a sombra ou é a realidade que você é? Então nós temos vídeos também gravados sobre isso, falando sobre a sombra. Então para Deus, diante de Deus, irmãos, a nossa vida aqui, o nosso ser aqui é como uma sombra. Isso quer dizer o quê? Que não é definitivo, que é passageiro. E nós vamos ter um reino onde nós vamos realmente ver sem sombra nenhuma. Mas nós precisamos estar preparados. Então a primeira coisa, mas para que nós tenhamos certeza do nosso refúgio, fortaleza e segurança em Deus absoluta, nós temos que pedir perdão dos nossos pecados, nós temos que nos arrepender e dizer: perdoa, Senhor. Eu acredito que não existe ninguém que nunca pecou, né? Como a gente já vem com esse pecado original desde que nós nascemos, então nós já temos um motivo para pedir perdão para Deus. Mas ainda depois, o quanto que a gente peca, o quanto que a gente erra, irmãos, e não é aqueles pecados graves, aquela coisa, não, até de não crer, mas uma das coisas um dos piores pecados que alguém pode praticar é duvidar de Deus, é não crer nas Escrituras, mas porque Deus nos fez, se nós respiramos, se nós estamos vivos, é porque Deus nos fez, é porque Deus nos capacita para estarmos vivos. E quando Ele tira a mão de nós, irmãos, e chega nessa hora, não tem nada que segura. Seja doente ou saudável, ao quanto vem o momento, mas é um momento inesperado que nós não sabemos o tempo certo, então nós temos que estar preparados. Isso é a primeira coisa que nós precisamos ter. Então, a partir de hoje, mas pede perdão a Deus dos seus pecados, olha para dentro de você, olha o que já aconteceu, o que está acontecendo, me perdoa, me lava dos meus pecados pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus você pede isso, e depois vem o refrigério. Não quer dizer que você nunca mais vai pecar, vai cometer algum erro, mas os pecados que você já cometeu e tudo que você fez de errado já está apagado. Jesus perdoa quando nós pedimos perdão. Se nós não pedir perdão, irmãos, não vai acontecer. Deus quer ouvir nós pedir perdão arrependido ainda, para nós receber o perdão. E daí Ele tira, não importa o tamanho do pecado, não importa o quanto nós erramos, Ele perdoa. E depois disso ainda a gente vai continuar vivendo, a gente vai continuar, né, vivendo aqui até que Ele queira, e a gente vai acabar errando alguma coisa, a gente vai, né, uns mais, outros menos, mas Ele sempre vai, quando nós nos arrependemos, Ele nos perdoa sempre. Se nós precisamos do Espírito de Deus para cada vez que nós errar, que nós pecar, o Espírito de Deus logo mostra. Quando nós conhecemos a palavra, mas esse é um segredo de nós conhecer. Como nós vamos saber se nós estamos fazendo uma coisa errada, se nós não conhecemos a Escritura, se nós não conhecemos Deus? Porque é Deus que nos mostra, através da sua palavra, através do seu Espírito, da nossa consciência, Ele que nos mostra e nos convence quando nós erramos de alguma coisa. Então, por isso nós precisamos ter comunhão com Deus. Nós precisamos conhecer a sua palavra e ter comunhão com Ele, para que quando nós errar, cometer qualquer coisa que às vezes nós nem percebemos e nós precisamos pedir perdão, senão, irmão, se chegar o momento em que chegar a nossa hora e nós estar com a nossa vida manchada, não se arrependemos, nós nem conhecemos Deus, como nós vamos entrar no reino de Deus, né? Então dificulta. Então, irmãos, antes de nós encerrar esse vídeo, eu só quero ler os versículos onde Deus fala sobre isso. Então hoje nós queremos deixar claro, não existe refúgio e segurança em lugar algum, irmãos. Esse refúgio e segurança eterno, garantido, de um Deus Todo-Poderoso, mas que quando Ele estende a mão, Ele tem poder para mudar qualquer circunstância. Somente Ele pode fazer isso, mas nós precisamos crer e pedir um socorro a Ele. Então é um socorro, uma segurança verdadeira e permanente, só existe em Deus. Então nós vamos ler alguns versículos, tem muitos, mas a gente vai ler alguns versículos onde fala sobre isso, que Ele prometeu, irmãos, para aqueles que o amam, para aqueles que respeitam, aqueles que creem. Salmo 91, capítulo 34 é suficiente, tem um monte, você pode ler, mas o Salmo 91 inteiro, ele é todo ele de proteção. Aqui diz assim, vamos ler no começo aqui um pouquinho. O que habita no esconderijo do Altíssimo, quer dizer, quando pela fé nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, que é Deus, e descansa à sombra do Onipotente, quer dizer, eu me abrigo debaixo da sombra da palavra de Deus, então eu terei descanso. Então essa pessoa diz do Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa.
cobrir-te-á com as suas penas, com as suas asas, debaixo das suas asas estarás seguro. Não te assustarás no terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem na mortandade que assola o meio-dia. A palavra de Deus ainda diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aqui mais embaixo diz assim, ó, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará até a tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropece em pedra, em coisas que vão fazer nós tropeçar. Aqui se fala sobre a pedra. Aqui diz assim, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei no alto retiro, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Eu responderei na sua angústia. Eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade de dias e mostrarei a minha salvação. Então aqui nesse salmo, só esse salmo já dá para, né, que é tudo que nós precisamos. Tem outros ali também, né, que falam que ali em Colossenses 3, lá na carta do apóstolo Paulo, Colossenses 3, nós não vamos ler, né, por causa do tempo. Então ali fala que nós estamos escondidos em Deus. No Salmo 34 fala que o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. Então no Salmo 121 é interessante nós olhar isso aqui, porque pestes e pragas, né, epidemias, isso tem e vai cada vez aumentar mais, porque nós sabemos que todo dia está aparecendo uma doença nova, todo dia está aparecendo, né, uma enfermidade nova, um vírus novo. Então é promessa de Deus de nos livrar, irmãos. Eu posso falar isso, eu já experimento isso na minha vida. Às vezes eu fico surpresa como Deus tem nos guardado, Deus tem nos livrado, irmãos, de tantas coisas que têm acontecido neste mundo. Ali no Salmo 21, para encerrar esse vídeo, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormirá aquele que te guarda. É certo que não dormita o nosso Deus, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então, irmão, se você quer isso na tua vida, quer ter essa segurança, essa proteção, não outra pessoa, outro Deus, outro ídolo, seja lá o que for, não tem onde você vai conseguir. Porque o nosso Deus que criou os céus e a terra, Ele nos criou, Ele tem isso para nos dar. Eu sou testemunha disso, mas se eu for testemunhar aqui de quantas coisas que Deus já me livrou, eu, os meus filhos, minha família, que, né, não tem como aqui, eu não estou para falar da minha vida, mas eu posso garantir para vocês que vale a pena, e quem sabe com o tempo, uma hora dessa eu vou fazer um vídeo contando alguns testemunhos, só testemunho aí, porque eu quero que vocês escrevam. Já livrou de chuvas de pedra, de ovo, de tamanho de ovo, que nem na minha casa não quebrou uma telha, que na rua, a gente estava na rua, eu estava com meus 2 filhos pequenos, e que quando eu entrei dentro de casa, aquela chuva era para vir, e eu caminhando na rua com as 2 crianças, e eu não sabia. E quando eu entrei dentro de casa, irmãos, eu entrei na porta, começou aquelas pedras caídas, tamanho de ovo. E eu achei que era alguém tirando pedra na casa, tirando tijolo, porque de tão barulho que era. E quando eu fui ver, era pedra, irmãos. Só deu tempo de entrar dentro de casa. Isso é um exemplo de quantos livramentos que Deus já nos deu. Né, de tantos anos que a gente serve a Deus, eu nunca não posso me queixar, não. Deus me desamparou. E eu creio nessa palavra, por isso que eu estou aqui falando, mas porque não adianta eu querer falar para vocês se eu não creio, se eu não estou vivendo isso. E pode ter certeza, eu creio e eu estou vivendo isso que eu estou falando para vocês aqui. Tá bom? Eu quero fazer uma oração agora, pedindo a bênção, a proteção para você e para sua família, que tudo que Deus está fazendo na minha vida, todo o livramento que Deus me dá e que Ele dá para todos aqueles que creem, eu posso fazer para você também.
conceder para a tua vida e a tua família também. Pai, em nome de Jesus, eu coloco na tua presença, Senhor, essas pessoas, Pai, esses irmãos, esses amigos, essas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora. Em nome de Jesus, Pai, acampa os teus anjos nas suas casas, seus lares. Abençoa, livra de todo perigo, de todo mal, Pai. Abre os corações, te revela a eles da maneira, Senhor, que eles possam compreender. E, Senhor, que é somente Tu que testifica no coração deles aquilo que nós estamos falando. Que Tu venha livrar, que Tu venha abençoar. Coloca fé nos seus corações, Pai, para crer naquilo que nós estamos falando. Porque não é por acaso, é por fé. Quando nós cremos, Pai, e nós procuramos obedecer a Tua palavra, aquilo que a Tua palavra ensina, cremos e examinamos as Escrituras. A Tua palavra diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então, além de a proteção de todos os bens que nós temos aqui, nós também temos, então, a vida eterna que nós conhecemos através das Escrituras. Senhor, ordena a bênção, a cura para aquele que está doente, a bênção, Senhor, aquele que está em casa, oprimido, desesperado, angustiado, que a Tua paz venha sobre eles, que a Tua segurança venha sobre eles, Pai, que todo espírito de medo venha sair, que todo mal, Pai, nessas casas, Pai, na vida dos Teus filhos, ó Pai, venha sair, e que eles possam ter, Senhor, paz, e que eles possam ter a paz, a segurança que somente Tu pode dar. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, uma boa noite, Deus os abençoe, em nome de Jesus. E até o nosso próximo vídeo.